Bom dia. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Está muito alto, né? Senão a gente acorda muito rápido. Vamos acordando aos poucos. Que bom que estamos aqui nesse evangelho, né? Escolhemos estar aqui, então vamos vibrar nessa energia, com a espiritualidade. Vamos renovar a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem, para mais uma semana que inicia. Bom, vamos aos recadinhos da manhã. Sempre pedimos para desligar o celular, porque senão ele vai tocar, e ele toca na hora errada, né? E as nossas campanhas, que são perenes, que é da cesta básica. Então, aqueles que podem, querem, né? Sobrou uma graninha lá no final do mês, no início do mês, ou eu tenho algum item lá em casa também, acaba, né, se a gente deixar lá na despensa vai vencer, traga para o Paz e Amor. Existem várias formas de contribuir com a cesta básica. Tem o nosso número do Pix lá, a nossa conta, quem quiser passa na livraria e contribui. Uma solicitação também da assistência social, né, como vocês sabem, a gente tem aqui o Paz e Amor, tem o Caspajo em Guaianazes, que tem toda uma ação social com as famílias assistidas. São as fraldas, tanto geriátricas, né, como as dos pequenos aí, a gente sempre precisa também. E o Gilberto, que é da evangelização infantil, faz uma solicitação aí para que a gente faça uma força-tarefa para arrecadar os itens, né, do kit higiene que a gente entrega para as crianças. Por quê? Estamos já em setembro, outubro, novembro, dezembro as crianças saem de férias e eles têm que levar esse kit, esse reforço, porque a evangelização só volta o ano que vem, em março. Então, a gente já entrega o kit correspondente aí para esses meses que eles ficam, né, afastados. Tá bem? Hoje, a nossa palestra é o tema do livro. Daqui a pouquinho, o Francisco conta para vocês qual é o tema do livro. No final, a gente tem aquele sorteio, né? Então, a gente... Quando terminar a palestra, aguardem um pouquinho para a gente sortear um livro aí. E vamos todos, então, vibrar nessa energia. A mensagem, quem lê a mensagem é a Elaine, a minha xará, Elaine Cristina. O evangelho e a prece é o João. E depois, no final, eu volto para fazer as vibrações. Tá bem? Bom trabalho a todos nós. Que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Mensagem. Ideal Espírita, capítulo 50, do livro de Chico Xavier por Valdo Pereira, capítulo 50, Pacto de Amor Universal. André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Pede a evolução para que você se faça veterano da experiência terrestre. Não se amedronte diante do erro, mas não caminhe desprevenido. A estrada humana conserva armadilhas a cada passo, colhendo almas invigilantes. Contudo,
Só na crosta planetária obterá você as conquistas que lhe melhorem o ser à luz da imortalidade. Há espírito que, por muitas vezes, partem da carne através da morte e à carne voltam através do berço, quais estátuas indefesas que, depois de enterradas durante séculos, voltam ao exame de outrem, sem qualquer aspecto novo que lhes altere as expressões. Domine as próprias tendências inferiores que lhes pareçam impossíveis de dominar. Você é inteiramente livre na intimidade do próprio espírito. Você será sempre o sobrevivente de seus dias. Cale gemidos e suspiros frustrados, decidindo-se realmente servir. O amor puro é a síntese de todas as harmonias conhecidas. A fraternidade e o aspecto de amor universal entre todas as criaturas perante o Criador. André Luiz. Bom dia a todos. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Eu de beber? Disseram-lhe eles: podemos. Ele lhes disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a tarde, e terdes assento à minha direita ou à minha esquerda. Não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder? Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus. Então vamos todos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Ó Mestre, aqui estão os seus irmãos, aqui estamos nós, em busca de conhecimento, em busca de coragem, para que possamos enfrentar os problemas do nosso dia a dia, pois os problemas que passamos é para o nosso próprio crescimento. Que a palestra de hoje possamos interiorizar em nossa alma esse grande aprendizado de hoje. Que assim seja. Muito bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente para falarmos um pouco sobre a obra de André Luiz e do Chico Xavier. Bom, hoje nós vamos falar sobre um livro do mês de setembro, que é o Mensageiros, que está aí na tela. Essa aqui é a última edição, que nós sortearemos ao final dos trabalhos para o público. Para o público, viu, trabalhadores? É para o público apenas. Esse
livro, a primeira edição dele foi publicada em 1944. E ele é o segundo volume da série intitulada A Vida no Mundo Espiritual, que se segue ao Nosso Lar, que foi publicado em 1943. Ele tem 51 capítulos, 328 páginas. A edição que está à venda na nossa livraria, ela é a 15ª impressão da 47ª edição do livro. São para mais de 400 mil exemplares publicados nesses quase 80 anos. Bem, apesar de, no meio espírita, o Chico Xavier dispensar apresentações, nós julgamos, antes de tudo, que é interessante apresentar algumas características do médium mineiro. É digno de nota que a missão a que Chico Xavier e seu mentor Emmanuel se comprometeram foi muito bem planejada na espiritualidade, com muita antecedência. Muito antes do retorno do médium mineiro às vestes carnais, em 1910. Essa missão envolveu um grande número de espíritos que fariam parte da programação, englobando compromissos de enorme responsabilidade com vistas ao desdobramento da própria codificação espírita, que a partir do trabalho por eles iniciado, tomaria uma feição ampla e diferenciada, contextualizando-a para atender aos tempos que viriam, plena e cuidadosamente alicerçada nos fundamentos doutrinários estabelecidos pelo mestre Allan Kardec. Na tela nós vamos ver um Chico Xavier retratado em diversos momentos. Aos 17 anos, essa foto é pouco conhecida, pouco divulgada. Aos 30 anos, aos 40 anos, ainda sem a clássica peruca que o caracterizava no final dos últimos anos de vida, e aqui com cerca de 65 anos. Suas elevadas características mediúnicas, em especial a capacidade excepcional de transe mediúnico e desdobramento e de psicografia, possibilitaram o desenvolvimento de gigantesco trabalho ao longo de 75 anos de atividade mediúnica sob a orientação de Emmanuel, que resultou em mais de 400 livros, cuja primeira obra, que é o Parnaso de Além Túmulo, veio à luz em 1932. Vale ressaltar que esse imenso trabalho não foi iniciativa apenas do insigne mentor Emmanuel, e sim obedeceu ao programa de Ismael, que é o dirigente espiritual do nosso Brasil, para a implantação da doutrina espírita em terras brasileiras. Chico Xavier desencarnou em Uberaba no dia 30 de junho de 2002, com 92 anos de idade. Emmanuel foi apresentado a Chico no ano de 1931, em Pedro Leopoldo, quando ele estava ainda redigindo o já citado Parnaso de Além Túmulo. O nobre mentor informou para o Chico, nessa ocasião, 3 pontos básicos para os serviços que eles iniciariam. O primeiro era a disciplina. O segundo, também disciplina. E o terceiro, também disciplina. E Chico foi fiel durante todo o seu mediunato a esses 3 princípios básicos. Na realidade, era o mesmo princípio, tal a sua importância. A notável dona Sueli Caldas Schubert afirma que, à luz de todas as características da relação Chico-Emmanuel, é possível concluir que a missão mediúnica de ambos foi, desde sempre, propiciar... Wagner, peraí que falhou aqui. Não. Opa, agora foi. É a tecnologia que às vezes falha. Propiciar a iluminação espiritual da humanidade. O que significaria, no seu conjunto mais abrangente e profundo, uma notável abertura mental às criaturas, culminando na série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, visando irradiar em alto e bom tom a vida após a morte, ou seja, a descoberta do mundo espiritual como pátria de todos os seres humanos. E como foi o encontro de Chico Xavier com André Luiz? No final de 1941, Emmanuel cientifica Chico que algumas autoridades espirituais desejavam realizar um trabalho de despertamento, de conscientização, através de páginas que falassem da realidade da vida no plano espiritual. Logo depois, Chico vê a seu lado um novo amigo.
é o espírito que adotaria o nome de André Luiz, que se aproxima do médium trazido por Emmanuel. O próprio Chico Xavier, em sua profícua relação, correspondência com Antônio Ventuil de Freitas, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira entre 1943 e 1970, ele relata, palavras do Chico: dentro de algum tempo, familiarizei-me com esse novo amigo, participava de nossas preces, contava-me histórias interessantes. Decorrido algum tempo, disse-me que Emmanuel que estava o companheiro treinando para se desincumbir de tarefa projetada. E, de fato, em 1943, iniciava o trabalho com o Nosso Lar. A tarefa não se inicia de imediato. O trabalho que realizariam não seria um trabalho comum de psicografia, não se desenvolvendo como os trabalhos anteriores e nem como aqueles que viriam depois. Não se tratavam mais de páginas confortadoras, poéticas, romanceadas. O labor que vão iniciar reveste de características especiais e exigem de ambos a melhor identificação possível. Daí o período de cerca de 2 anos, afinando-se um com o outro e também com o trabalho que realizariam. E é importante mencionar que André Luiz não apareceu para o Chico Xavier sozinho de repente. Ele foi trazido por Emmanuel. E ele não estava trabalhando sozinho. Ele representava um círculo vasto de autoridades superiores, sendo toda a obra fiscalizada e amparada, não apenas por Emmanuel, mas também pelo Dr. Bezerra de Menezes, surgindo como um repórter, um porta-voz, que dá notícia de tudo que se passava no plano espiritual. É assim que André Luiz apresenta para nós. Ele é um repórter, não é só um médico. Ele conta para nós, de uma forma extremamente didática, como era o mundo, a vida no mundo espiritual. Toda a obra de André Luiz, em especial a vida no mundo espiritual, com seus 13 volumes, que veio à luz entre 1943, com o Nosso Lar, e 1968, com A Vida Continua, é o último livrinho que aparece no canto inferior direito da tela, ela é realmente notável pela riqueza de seu conteúdo, constituindo-se preciosíssimo material para estudo nosso. Os 6 primeiros volumes da série, ou seja, de Nosso Lar, que foi publicado em 1943, e até Libertação, que foi publicado em 1949, eles foram psicografados durante o período em que Chico Xavier era funcionário do Ministério da Agricultura e trabalhava na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. E ele cumpria um rigoroso procedimento de trabalho. E ele psicografava esses livros quando? Nas sessões mediúnicas? Não. O Chico psicografava esses livros à noite, de madrugada, na hora daquilo que seria o seu lazer. E naquela época, ele comparecia aos cultos do Evangelho no Lar do grupo doméstico Arthur Joviano, que ficava na sede dessa Fazenda Modelo, e eram realizados semanalmente pela família do zootecnista Rômulo Joviano. Aí nós vimos na fotografia o Rômulo Joviano sentado com sua esposa e sua filha, Wanda Joviano, que possibilitou, muitos anos depois, que 2 livros espetaculares viessem à luz, que é o Sementeira de Luz e o Deus Conosco, em que ela relata todas as sessões que aconteciam desde 1935 até 1952, lá na casa do Rômulo Joviano, em que comentavam, depois vinha Emmanuel, vinha Nélio Lúcio, comentavam o trabalho que o Chico estava realizando na tela. E temos o Chico ali atrás também, que vemos. E essa fotografia, ele tinha cerca de 40 anos. Bem, como eu disse, durante as sessões, tanto Emmanuel quanto o espírito de Arthur Joviano vinham comentar o livro. Então é muito interessante, até comentários sobre qual seria o título do livro. E aí pegamos também os primeiros romances do Emmanuel, os primeiros livros psicografados por Humberto de Campos, a série Caminho, Verdade e Vida, que começou nessa época também. Né? Bem, eles opinavam e deixavam a própria visão sobre os vários livros que estavam sendo escritos, como eu mencionei. E aqui é interessante mencionar que o Arthur Joviano, ele era pai do Rômulo Joviano, esse que aparece na fotografia do lado esquerdo. E que, no século II da nossa era, ele envergou as vestes do Nélio Lúcio, um dos personagens centrais do romance 50 anos depois, que foi ditado por Emmanuel a Chico em 1939. Só apenas um pouco de bastidores do que acontecia enquanto esses trabalhos maravilhosos eram produzidos. Contudo, alguns poderiam pensar, por que o Emmanuel, ele mesmo não ditou esses livros?
Por que o doutor Bezerra de Menezes, que também era médico, não fez também não trouxe esses livros à tona? Quais teriam sido os critérios que escolheram André Luiz para ser o transmissor dessa obra? Nós não temos essa resposta. Pela mesma maneira que o próprio André Luiz optou pelo seu anonimato. É importante que tenhamos isso em mente, né? E o Emmanuel, no prefácio do Nosso Lar, ele enfatiza esse aspecto dizendo: embalde, ou seja, inutilmente, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. André precisou cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, e sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. O que significa, meus amigos, que não nos cabe aqui especular quem teria sido André Luiz em sua última encarnação terrena, já que, de fato, o que interessa é o conteúdo das suas obras e não o nome do seu autor. Bem, a verdade é que a espiritualidade maior o preparou com muito cuidado e atenção, tendo sido escolhido para transmitir novos ensinamentos. E ele o fez absolutamente de acordo com a orientação segura e sábia de Emmanuel e de Bezerra de Menezes. E ambos, Emmanuel e Bezerra de Menezes, trabalhavam em conformidade com as altas autoridades espirituais. Quando André Luiz escreveu O Nosso Lar, ele teve um prazo para fazê-lo. E teve um limite também dos assuntos que iam ser incluídos no livro, que eram previamente estipulados pela espiritualidade. Outros livros viriam, e cada um trataria de aspectos específicos. Após a série A Vida do Mundo Espiritual ter sido concluída, levou 25 anos, a parceria de André Luiz e Chico Xavier duraria ainda muitos anos. E nós ainda teríamos a pena do médico amigo comparecendo em muitas obras. Bem, vamos agora fazer o que eu sempre costumo dizer quando apresento os livros, uma rápida degustação do livro apresentado. Como dissemos, O Mensageiro é o segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Esse livro também ele é objeto, aqui no nosso Plano Paz e Amor, de estudo pelo nosso curso do Principiante Espírita no segundo ano. E vale aqui uma notícia importante. Foi preparado um filme, produzido um filme, que vai se chamar Nosso Lar 2, que deveria ter estreado no último dia 31 de agosto. Mas por razões de mercado, o diretor do filme, todos os produtores, resolveram postergar esse lançamento para o dia 25 de janeiro de 2024. Mas, uma notícia boa, Nosso Lar, o primeiro filme, vai estrear, vai novamente para as telas do cinema dentro de algumas semanas. Essa é a notícia boa que podemos dar. Bem, o livro ele constitui o relato parcial de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, concentrados em André Luiz e seu novo companheiro, também médico, Vicente, escalados para prestar atendimento fraterno na terra junto aos homens. Acima de tudo, ele mostra a figura de um emissário consciente, benfeitor, generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço daqueles que se consagram às atividades nobres da fé. Ao longo dos capítulos, são 51, André Luiz destaca a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada um de nós, para que o retorno à pátria espiritual, quando ocorrer, aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes do renascer. Conforme enfatiza Emmanuel, no prefácio da obra, trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é tarefa mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos imperativos, aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Isso é para todos nós. Isso não é só para quem recebeu o livro em 1944. Isso é para todos nós. Nós vestirmos os trajes nupciais indicados por Jesus para o festim de núpcias das bodas. A obra está focada no trabalho dos médiuns e na prática da disciplina para o autoaperfeiçoamento.
aborda experiências comuns dos médios ao falar de temas como culto doméstico do evangelho, calúnia e medo da morte. André Luiz descreve experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos. Há relatos de médios desencarnados que partiram da colônia Nosso Lar com tarefas específicas e não conseguiram cumpri-las. Ou seja, retornaram para o plano espiritual como médiuns fracassados. Como são os casos dos doutrinadores Belarmino Ferreira e Monteiro, descritos no capítulos 11 e 12. Ele cita atendimentos prestados pela equipe de mensageiros de Nosso Lar a encarnados e desencarnados. E, finalmente, a sua viagem para o plano terrestre com seu parceiro Vicente, sob os cuidados do protetor Aniceto, a fim de desenvolver um trabalho de auxílio aos encarnados. Nós vemos o André Luiz, aqui é interessante notar, em contínuo aprendizado, ainda desenvolvendo as suas faculdades de espírito desencarnado em processo de evolução, de modo a poder aplicá-las, essas faculdades, em benefício de encarnados e desencarnados em sofrimento. Destacados para atuar na equipe de mensageiros sob orientação do mentor Aniceto, André Luiz e o companheiro Vicente são levados inicialmente a um posto de socorro da colônia Campo da Paz, mais próxima à crosta terrestre, para aclimatação com o trabalho que seria desenvolvido nos dias subsequentes na Terra. Nós vamos apresentar aqui um trecho de 2 capítulos que selecionamos de modo a despertar no leitor o interesse pelo livro. Bem, o primeiro capítulo que nós destacamos é o capítulo 18, que se intitula Informações e Esclarecimentos. Nós vamos encontrar interessante passagem referente ao tenebroso período que a humanidade vivia em plena Segunda Guerra Mundial, que a humanidade vivia. Bem, aqui eu faço uma observação. Esse quadro que aparece na tela, ele se chama O Martírio de São Diniz. E ele se encontrava na casa de Alfredo, que era o administrador desse posto de socorro, lá do Campo da Paz. De acordo com informações contidas no livro, o autor desse quadro, que foi o pintor Florentino Bonnat, que o fez em 1880, o pintor francês, ele o fez após ter tido em desdobramento contato com a tela original que havia sido produzida na espiritualidade. E segundo o Alfredo relata, o original, que não era esse que estava na casa dele, era uma cópia, era muito mais belo do que foi produzido na Terra, como costuma acontecer. E aqui é interessante que nós lembremos que as grandes obras dos filósofos, dos pintores, dos escultores, dos músicos, elas são concebidas inicialmente na espiritualidade, quando os seus autores são desdobrados e vão para lá e recebem as inspirações necessárias para reproduzir aqui na Terra. Então, sempre que ouvirmos e vermos uma obra dessa, lembremos que temos a providência divina providenciando lá atrás, que chega até nós essas maravilhas lá do plano espiritual. Bem, vamos voltar então ao tema do capítulo. Nós, particularmente, sempre nos ressentimos de encontrar trechos que falassem desse período, ou seja, de o que acontecia na espiritualidade nos períodos de guerra, porque poucas obras da doutrina espírita relatam com detalhe essas questões. Bem, e aí no capítulo, nós vamos encontrar o Aniceto e a sua equipe no posto de socorro, que foi onde foram recebidos como etapa preparatória para o trabalho que eles iam realizar na crosta, e mais especificamente, na cidade do Rio de Janeiro. Encerrada essa etapa, que eles permaneceram lá nesse posto, o Alfredo, ele convence a equipe a pernoitar no posto, porque eles queriam ir naquele mesmo dia. E ele diz o seguinte: os aparelhos locais haviam assinalado a aproximação de grande tempestade magnética para aquela noite, decorrente das sangrentas batalhas que estavam sendo travadas na superfície do globo. E ele acrescenta: os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e de mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. E aqui, abro mais um parênteses para nós nos lembrarmos da importância de nós vigiarmos, da nossa vigilância com os nossos pensamentos, principalmente quando acontecem coisas
no mundo, no nosso país, que envolvem a coletividade, porque nós podemos criar um pensamento coletivo altamente deletério para todo o processo, dando um trabalho enorme para a espiritualidade, para blindar e neutralizar esses pensamentos negativos. Bem, e o Alfredo prossegue. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atender às necessidades gerais. Já começamos a receber grande massa de desencarnados em consequência dos bombardeios. O nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de diversas colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Olhem que interessante como a espiritualidade trabalha integrada. Aqui abrimos um outro parênteses para lembrar que a guerra, naquela época em que o livro foi redigido, já entrava no seu 5º ano de terror. E naquela época, no ano anterior, já havia começado a derrocada alemã e que implicava ações bélicas cada vez mais brutais. Bem, o Alfredo continua o seu esclarecimento. Depois de reiteradas assembleias de nossos mentores espirituais, resolveu-se por providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados em curso para os nossos núcleos americanos. Vejam que interessante. Se lembrarmos, na Segunda Guerra, desencarnaram dezenas de milhões de espíritos. Podemos imaginar o trabalho integrado da espiritualidade. E temos aqui, que é mais interessante ainda, o nosso campo de concentração com mais de 400. E era um núcleo pequenininho. Né? Bem, e ele prossegue com outras informações, esclarecimentos, sendo que uma delas em especial nos chamou a atenção, relativas ao poder da prece. O Alfredo relata que havia alguns dias ele integrara uma missão ao serviço de assistência na Europa e estava no céu da cidade inglesa de Bristol, quando esta cidade estava sendo bombardeada por aviões inimigos. Ele registrou que no seio da pesada noite destacava-se a visão espiritual da equipe um farol de intensa luz e que seus raios faiscavam no firmamento, enquanto bombas eram arremessadas ao solo. Alfredo relata que a chefia da expedição recomendou que descesse até o ponto luminoso. Surpresa, a equipe verificou que eles estavam em uma igreja, cujo recinto era quase que sombrio para o olhar humano, mas altamente iluminado para os olhos da equipe espiritual. Ali estavam reunidos alguns cristãos corajosos que cantavam hinos. Enquanto, do lado de fora, arrebentavam os tilhaços, os discípulos do Evangelho cantavam em celestial vibração de viva fé. O capítulo é ainda rico em esclarecimentos sobre questões que envolvem os desencarnados durante as guerras, reiterando-nos que a misericórdia divina jamais, jamais deixa uma única criatura sem amparo, e que a fé no alto é capaz de proporcionar paz, mesmo nas mais sombrias circunstâncias. Destacamos também o capítulo 34, cujo título original é Oficina de Nosso Lar, e os capítulos subsequentes a eles associados, quando Aniceto conduz André Luiz e Vicente à singela casa da viúva Isabel e seus 5 filhos, ainda em tenra idade, em um humilde subúrbio carioca. No tempo em que lá permanecem, acompanham a realização do Evangelho no lar da família e ainda diversos atendimentos. Ambos os aprendizes são recebidos pelo anfitrião Isidoro, que chefiava os trabalhos da casa. Na realidade, ele era o marido desencarnado da jovem senhora que estava ao lado dela o tempo inteiro. São informados de que a colônia Nosso Lar possuía refúgios na crosta, verdadeiros abrigos que recebiam os trabalhadores daquela colônia para repouso, quando em missão na crosta, com proteções espirituais especiais e instrumentos adequados para realizar atendimentos de diversa ordem, necessários ao acolhimento, à assistência e ao socorro a encarnados e desencarnados que ali aportavam. Chama atenção, não era um centro espírita qualquer. Era um posto escolhido para abrigar os mensageiros do nosso lar. Bem, os mensageiros, assim como todos os livros da série, é um verdadeiro manancial de conhecimentos, trazendo-nos valiosos detalhes quanto ao trabalho de intercâmbio e cooperação entre o plano espiritual e o plano da carne, e ainda importantes conceitos ligados ao compromisso com os preceitos do Evangelho, com o bem
e como servir, como disse a página do Evangelho que foi lida no início, com a vida reta e digna, com a prece, com o trabalho, com a vigilância de nossos pensamentos e atitudes, com o respeito à natureza e aos animais. Como bem destacou o espírito Neio Núcio, em mensagem psicografada por Chico Xavier, em 26 de janeiro de 1944, quando o livro ainda estava sendo produzido, ele diz: é um mundo novo para a responsabilidade individual. E enfatiza que o esforço fora muito estudado pelos planos mais altos antes da organização que se alcançou, sendo observações de caráter universalista para a educação espiritual do indivíduo encarnado. O livro apresenta ilações, ou seja, conclusões, muito graves pela exatidão dos conceitos a que chegou André Luiz. Recomendamos, portanto, a atenta leitura dessa verdadeira joia do mundo maior, que apesar de estar prestes a completar 80 anos, ainda proporciona tanto esclarecimento e luz a todos nós. Finalizando, externamos a nossa gratidão ao amado Chico Xavier, que, sob orientação de seu venerável mentor Emmanuel, dedicou toda a sua vida ao trabalho mediúnico, visando ao bem e ao progresso da humanidade, e por mais de 70 anos de incansável amor a todos nós, que até hoje ainda estamos usufruindo essas bênçãos de luz. Da mesma forma, profundamente agradecemos ao Espírito André Luiz pela enorme e desafiadora tarefa a que se comprometeu a nos trazer tantos esclarecimentos sobre a vida no mundo espiritual. A ambos, a nossa perene gratidão por nos terem despertado para a realidade da vida imortal. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Obrigada, Francisco. Os livros do Chico são assim, né? São atemporal. Escritos há tanto tempo, mas quando a gente abre uma obra dele e começa a ler, parece que tem tudo a ver com os dias de hoje. Talvez porque a gente ainda não tenha aprendido todas essas lições que ele já nos deixou há tanto tempo. Mas é sempre momento. Vamos agora, então, todos nós, nesse sentimento de gratidão pelo conhecimento, proporcionar essa sintonia para que os nossos amigos espirituais possam aprofundar as nossas necessidades e entender que estamos aqui hoje dispostos a nos renovar, dispostos a ser cada dia melhor, dispostos a amar mais, a perdoar mais. Nesses instantes, os médiuns iniciam o passe. E nós nos colocamos numa postura ereta. Proporcione para si uma respiração mais profunda. 2, 3, 4 vezes. Puxe o ar. Segure por uns instantes e solte. Nesses instantes que temos a possibilidade de parar os nossos afazeres, silenciar as dores, as reclamações, se conecte à prece. Nesses instantes do passe, abra o seu coração. Deixe que as dores afloresçam. Não para causar sofrimento, mas para causar uma ressignificação. Se eu sofro hoje, qual o sentido do sofrimento?
Se a dor é tão pesada que pesa nos meus ombros, como ressignificar essa dor? Como entender que a doença é um mecanismo de burilamento para o nosso espírito? Como entender, Pai, que a dor da perda é infinita e que aquele que eu amo partiu porque cumpriu a sua missão? Ah, Pai, como entender que a dificuldade financeira nos traz privações? Como entender que meu filho não está ainda num bom caminho? Como entender que eu erro, que eu ainda não perdoo? Ah, Pai, quando abrimos o nosso coração, percebemos o quão distante ainda estamos dos exemplos de Jesus e de Chico. Mas entender que hoje abrimos os olhos, escolhemos nutrir o nosso espírito, é a oportunidade que temos. E esse coraçãozinho pequeno, oprimido, com o passe se renova em força, em fé, em coragem. Somos capazes, então, de fazer diferente. Somos capazes de nos transformar. E quando acordarmos amanhã e nos olharmos no espelho, vamos ver um pouco mais de marcas de expressão. Talvez a gente nem veja a imagem que a gente queira. Mas se nos olharmos profundamente nesta imagem, vamos perceber que superamos mais um dia, que melhoramos um pouquinho que seja, porque nos permitimos dia a dia sermos melhores. Dentro da doutrina espírita, que nos convida a essa mudança. De luz, paz e amor em Jesus.